E nós temos aqui essa palavra que ela tem como objetivo nos exortar, nos edificar, para que sejamos perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra, como a própria palavra nos diz. E eu quero compartilhar aqui nessa devocional da manhã com vocês, no Salmo 51, versículos 12 e 13, que eu darei ênfase, mas eu vou ler aqui do 10. E o Salmo diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Espírito Santo. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores voltem para ti. Aqui esse salmo é um salmo de Davi, exatamente quando ele foi confrontado pelo profeta Natã a respeito do seu adultério com Batseba. Um momento difícil, eu creio, na vida desse homem de Deus. Um homem que por um momento ele afrouxou, ele não vigiou e então ele caiu. E uma das características que o pecado traz para as nossas vidas é exatamente essa, de nos roubar a alegria de muitas coisas. Então, por isso que o título dessa devocional é exatamente Restaurando a Alegria. A palavra restaurar em si, ela implica que algo que o salmista, ele perdeu e precisaria recuperar. Restaurar pode significar trazer de volta a condição normal ou anterior. Uma pessoa, quando quer restaurar um carro, por exemplo, ela quer trazer de volta àquele carro a aparência ao máximo possível igual àquela que quando ele comprou ou quando ele estava novo. Assim somos nós. Quando aqui o salmista ele diz restitui, restaura essa alegria, é para restaurar aquilo que havia se perdido. O que havia se perdido na vida dele? Como eu disse, o pecado nos rouba essa alegria. O pecado ele nos derruba, o pecado ele nos entristece, o pecado ele tira de nós o ânimo. E aqui era um pedido sério que Davi havia feito ao Senhor, exatamente por isso, porque ele queria, ele chorava, ele pranteava, ele rogava a restauração dessa alegria. Nós precisamos saber aquilo que nos abate. Se é o nosso pecado, nós precisamos então confessá-lo a Deus e então pedir a restauração da alegria, porque o próprio Espírito de Deus em nós, ele se entristece quando nós pecamos. Então, para você que está aí na sua casa agora, vendo, ouvindo essa devocional, você sabe que Deus, ele precisa ser acionado, porque só ele vai poder restaurar, porque o diabo vai fazer de tudo para poder te derrubar. Aqui esse pedido, ele é expressivo. Olha só, eu fico imaginando quando ele pede, ele não pede assim, ó Deus, restaura minha alegria, restaura, pronto. Não. Eu imagino aqui esse momento, por causa da dor no pecado, de uma maneira muito expressiva. Ele talvez se ajoelhou, ele se humilhou, ele se debruçou em terra, ele se humilhou ali na presença de Deus, ele foi totalmente expressivo. Por quê? As razões desse motivo tão forte, porque o pecado endurece o coração. Quantas pessoas ali às vezes pecam e elas com isso só vão afastando-se das outras pessoas e afastam-se de Deus. Eu e Carol conversávamos antes do programa a respeito de uma situação. Aí a nossa maquiadora, a Évila, perguntou assim, gente, por que a pessoa não confessa o pecado enquanto ainda está na fase da tentação? Porque o pecado, quando nos é apresentado, ele nos parece ser bom, nos parece ser gostoso, mas isso nos endurece o coração. De que forma? Trazendo-nos a autossuficiência, trazendo-nos ali a independência de Deus, a independência do meio. Por que do meio? Se o marido, ele trai a sua esposa, ele se torna independente da sua esposa. Isso é complicado, porque nós vivemos, por exemplo, no relacionamento conjugal, essa mutualidade.
E nós não podemos, então, com isso, nos declarar essa independência do outro, não podemos declarar essa independência do meio e muito menos de Deus. O pecado, ele vai nos atrapalhar. Se a gente for olhar aqui, Davi, ele estava numa situação complicadíssima aqui. Ele poderia ser apedrejado e morto, porque ele foi confrontado. Uma mulher havia ficado grávida num pecado de adultério. Ele mandou matar o seu marido. Ele poderia sofrer penalidades severas aqui. Agora, o pecado, ele atrapalha o plano de Deus para a sua vida. O pecado, ele atrapalha o meu plano para a minha própria vida. Ou seja, o pecado, ele só nos atrasa com relação àquilo que Deus tem para nós. E outra coisa que é importante, o pecado, ele nos debilita, ele paralisa a nossa própria vida, de tal forma que a pessoa, ela não consegue andar mais. É como se sofrêssemos uma mutilação, e uma mutilação, em muitas ocasiões, na nossa emoção. Com isso, os resultados dessa restauração que Deus pode trazer na minha vida, na sua vida, é exatamente aquilo que o salmista aqui disse, olha, no verso 13, então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. O primeiro lugar, a primeira coisa que Deus vai nos trazer é que nós ensinaremos. Essa transferência de experiência, nós vamos passar para outras pessoas, nós vamos poder levar com autoridade. Quando nós vencemos o pecado, nós vamos ensinar as outras pessoas. E o segundo fruto dessa restauração da alegria na nossa vida é exatamente que os pecadores que estão ao nosso redor, pecadores como nós, talvez só o pecado diferente, eles serão transformados. Aí sim, nós estaremos entendendo o propósito de Deus na nossa vida. Então, ainda que esteja abatido com o seu pecado, levante-se, porque é Deus restaurando-lhe a alegria, renovando em você um espírito inabelável, criando em você um espírito justo. Certamente você vai viver o propósito, a bênção e a prosperidade que Ele tem para a sua vida. Seja abençoado nesse dia, em nome de Jesus. Amém, Serginho, que bênção, palavra abençoada e que realmente ela venha cair no nosso coração e nenhuma ave de rapina venha roubar essa semente que foi plantada no nosso coração nessa manhã. Vamos orar, selando este momento, aquilo que nós ligamos na terra está ligado no céu. Pai, nós colocamos nossas vidas diante do Senhor, reconhecemos que tudo vem de Ti, que não temos nada. Se não for do Senhor, Deus, redirecione a nossa vida, redirecione os nossos pensamentos, redirecione, Pai, as nossas atitudes. Deus, em nome de Jesus, Pai, que nós não venhamos nos perder diante dos focos, dos alvos do Senhor para as nossas vidas, que nós não venhamos olhar para a direita ou para a esquerda, mas olhar tão somente para o Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé. Pai, em nome de Jesus, colocamos as nossas vidas diante do Senhor. Apresentamos as nossas fraquezas, apresentamos sim, Deus, todas as fraquezas que possam nos rondar. Expomos cada uma delas com seus nomes ao Senhor, pedindo sim que o Senhor venha intervir de maneira sobrenatural. Deus, em nome de Jesus, afasta de nós tudo aquilo que possa nos fazer errar o alvo, mas nos ajude a perseverar mesmo. Senhor, perseverar, que venhamos nos posicionar e perseverar em escolher a melhor parte, que é obedecer ao Senhor. Essa é a nossa oração hoje, nesta manhã, reconhecendo que somos vaso, reconhecendo que somos fracos, mas precisamos do Senhor. Podemos dizer assim, me ajude a melhorar, porque sozinho nós não conseguiremos. Nós só sabemos errar como humanos, a gente só sabe errar, mas é caminhando contigo que nós aprendemos a acertar.
É caminhando com o Senhor que a gente aprende a acertar, porque nós não temos nada de bom de nós mesmos. Deus, obrigada por essa palavra, obrigada por esse despertar dos nossos olhos, por abrir a nossa visão e nos mostrar as coisas certas do jeito certo, em nome de Jesus. Amém, Serginho? Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.